Hebreus capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora de maneira detalhada. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Particularidades da identidade cristã. Particularidades da identidade cristã. Sobre isso que eu queria conversar com vocês. Antes de falar o que eu vou dizer, é importante, eu já havia dito isso anteriormente, que o capítulo 9, notadamente, está fazendo uma comparação da superação de Jesus Cristo na nova aliança sobre a antiga aliança. Este é o assunto do capítulo 9, tá bom? Eu ainda não expliquei qual é essa superação do Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, de Jesus Cristo, sobre as coisas da antiga aliança. Sabendo disso, mesmo sabendo disso, existem alguma menção que ele faz de detalhes do Antigo Testamento, que, no meu entendimento, mesmo que ele diga que não deve falar de maneira detalhada agora, sem perder isso de vista, eu concordo com Calvino quando ele fala que a gente não deve perder de vista este ponto maior da comparação e se prender aos detalhes, sob pena de dar ênfase aos detalhes e se esquecer do ponto principal de comparação. Como desde o começo eu tenho dito a vocês no capítulo 9, que eu sei disso e vai chegar um momento em que eu vou explicar a diferença que ele fala entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tudo bem? Mesmo então sabendo disso, por que eu estou dando ênfase em alguns detalhes? Porque, no meu entendimento, nas minhas andanças por aí, penso eu que tem muitos desses detalhes que, para aquelas pessoas, já era de conhecimento absolutamente claro, isso às vezes passa despercebido a muitos de nós. Apenas para a lembrança, nós vimos na última vez em que nós conversamos sobre o maná, o bordão de Arão que floresceu e as duas tábuas da aliança. Entre as coisas que nós vimos, nós falamos sobre a sobrenaturalidade que o maná aponta, a preciosidade que o bordão de Arão que floresceu aponta e a ensinabilidade que as tábuas da aliança pressupõem. Estas três coisas, para lembrar o maná, por exemplo, eles acabaram não crendo, eu estou fazendo só uma revisão, tá? Eles não creram, entre outras coisas, em Deus como sustentador, já que o maná apontava para a sustentação vinda da parte de Deus. Eu expliquei os detalhes disso lá, mas entre os detalhes, eu fiz uma pequena poesia, da qual eu repito novamente, sobre o tema No Deserto com Maná, em direção ao Novo Jardim, que diz assim: o maná sendo colocado e o povo desconfiado, o maná sendo dado e o povo achando vil o trato, o maná sendo doado e o povo olhando para o antigo roubado. O certo, na verdade, é
o maná sendo colocado e o povo sendo grato. O maná sendo dado e o povo achando lindo o trato. O maná sendo doado e o povo olhando para o futuro revelado. O povo exercendo gratidão, o povo contemplando essa linda relação e o povo confiando do seu futuro a construção. Esse é o povo de Deus. O povo que perdeu o jardim. O povo que se perdeu no jardim. O povo que andou no deserto e o povo que se perdeu também no deserto, mas que teve em Cristo, no segundo deserto, a chave para entrar novamente no jardim. Esse é o povo de Deus, no deserto, com maná, em direção ao novo jardim. Lembrando disso, então, da importância desse novo jardim, perdido por nós, reconquistado por Cristo, para lembrar também sobre o bordão de Arão, onde entre as coisas que vimos, o bordão de Arão foi a escolha da tribo de Levi. A tribo de Levi, obviamente, apontando para o sacerdote Jesus Cristo. Na verdade, ele diz, perante o testemunho, coloca esse bordão para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, rebeldes todos aqueles que tentam se achegar diante de Deus fora de Jesus Cristo. Na verdade, só existe uma maneira de chegar diante de Jesus Cristo, os detalhes eu expliquei isso lá, as pessoas tentaram de outra forma e todos aqueles que tentaram morreram. Não era só uma tentação contra Moisés, era uma tentação com uma forma de colocar uma outra maneira de chegar diante de Deus, que não aquela exclusivamente colocada pelo nosso Deus. Na verdade, representando a tribo de Levi, nós vimos lá que Jesus Cristo, este que é da tribo de Judá, superior à tribo de Levi, na verdade ele é chamado de o outro sacerdote. Isso é chamado por duas vezes. Ele, além de ser da tribo de Judá, ele era da ordem de Melquisedeque, e entre as coisas que existia a indissolubilidade da vida em Jesus Cristo, onde ele foi instituído como sacerdote por juramento. Não era assim que os sacerdotes eram colocados, vocês lembram disso, que era passado de pai para filho. A quebra na transmissão do sacerdócio só aconteceu com Jesus Cristo. A promessa lá do Salmo 110 do Antigo Testamento, um salmo messiânico, onde ele veio para salvar completamente, totalmente em áreas e totalmente em grau, eu expliquei isso lá, onde ele vive ainda para interceder por nós. Jesus Cristo ainda é nosso sacerdote, aliás, diz o capítulo 8, nós temos esse sacerdote, então não é que ele exerceu o papel de sacerdote, foi assunto ao céu e acabou. Nunca mais, não há nenhuma possibilidade de a gente chegar diante de Deus sem o sacerdote Jesus Cristo até no céu. Ele sempre será o nosso sacerdote. Nunca veremos a Deus Pai e nem precisaremos, porque Jesus Cristo mostra perfeitamente quem Deus Pai é. Nem no céu a gente verá isso. Tá? Ele está sentado à direita de Deus, isso tem implicações enormes para nós. Lá em Colossenses chega ao ponto de dizer que a gente deve olhar para o céu, porque é lá em que Jesus Cristo habita. O lugar da habitação de Deus deveria ser o lugar da nossa atenção. Ministro do verdadeiro tabernáculo, mostrado desde o Antigo Testamento a Moisés, lá nas tábuas da lei, quando o próprio Deus diz, vê que te faças exatamente de acordo com o modelo que te foi mostrado. Moisés foi o único que viu a maquete pronta, né? Ninguém mais viu. A gente viu só a maquete aqui, só a construção, né, do tabernáculo. Mas Moisés viu antes do tabernáculo pronto, ele já viu o tabernáculo erguido. Enfim, e as conclusões advindas disso, de ter, então, o bordão de Arão, tem implicações diretamente para nós em várias áreas da nossa vida.
E também para lembrar as tábuas da aliança, sem dúvida alguma, a que permaneceu, a que é mais importante, demonstrando a necessidade ainda hoje de ensinabilidade, de alguém que ensine e de todos nós que aprendamos. Isso é muito importante. Isso é tão importante que, do jeito de Deus governar, Ele coloca ministérios de ensino no meio da igreja, para que ela não seja agitada de um lado para o outro por todo vento de doutrina, veja que interessante, para que ela tenha condições de ter um fortalecimento individual, para que evite com que aqueles que são absolutamente contra Deus possam se prevalecer sobre o povo de Deus. Por isso a necessidade de ensino. É tão importante isso que Jesus Cristo disse que, por intermédio desta metodologia, todos nós haveríamos de chegar à medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo. A maturidade, então, almejada por todos nós, ela vem por intermédio do exercício do ensino no meio da igreja, tá bom? Então, nós vimos essas três coisas que apontam claramente a sobrenaturalidade, a preciosidade e a ensinabilidade, fazendo menção sobre o maná, sobre o bordão, sobre as tábuas da aliança. Hoje, voltando um pouquinho, no verso 2, foi preparado para o tabernáculo, o tabernáculo cuja parte anterior, a ênfase, na verdade, está nas partes aqui, depois eu vou explicar isso, mas ele diz assim, estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, e para nós o incenso. Hoje eu vou falar sobre o candeeiro. O candeeiro era literalmente um lugar de iluminação, lembrando que todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Isso deveria estar absolutamente claro. Quando ele foi instituído, estas partes que comporiam o tabernáculo, claramente o candeeiro trazia a parte da iluminação. Era um castiçal que era chamado também de menorá, que continham velas e que aquelas velas deveriam estar acesas de maneira absolutamente ininterrupta. Isso apontava claramente não só para o grande Messias que haveria para iluminar todas as coisas, mas para o papel que Deus escolheu o povo de Israel. Desde Gênesis 12, onde todas as nações seriam abençoadas em Abraão, mas é o povo de Israel que foi escolhido da parte de Deus para exclusivamente receber a revelação de Deus. Deus se revela ao mundo exclusivamente por intermédio do povo de Israel. Deus não fala por intermédio de mais ninguém. Se alguém quisesse saber quem Deus é, deveria ir para o povo de Israel, ou Deus mandaria alguém do povo de Israel até essas pessoas. Esse ministério aos gentios, que Deus dá notadamente a Paulo, o pregador aos gentios, na verdade tem sombras disso no Antigo Testamento. O primeiro pregador aos gentios, oficialmente falando no Antigo Testamento, é Jonas. Não foi lá, parece que Jonas somos nós, né? No nosso papel de iluminação. Por quê? Porque o povo de Israel nunca cumpriu exatamente, com decência, o papel de iluminação. Estes castiçais, ou este candeeiro, ou para ficar melhor, este menorá, isso representava alguém que haveria de iluminar, mas representava o povo de Israel que deveria servir de iluminação, coisa que ele fez mal e porcamente. Sempre foi assim. Reis subiam e reis desciam, reis eram fiéis e reis eram infiéis, e o povo seguia a linha dos reis para demonstrar que eles não foram quem eles deveriam ser. Nós temos Sansão, tudo aquilo que não era para alguém fazer, Sansão fez, demonstrando que mesmo da parte da liderança da igreja, também não foram quem deveriam ser. Ninguém foi. Foi uma lástima absoluta
este papel de candeeiro das nações. Graças a Deus, mesmo assim, mesmo através deste mau candeeiro, veio Jesus Cristo. Todos nós conhecemos, quando Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. Jesus diz assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, era exatamente onde os castiçais eram acesos, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E eu queria pensar então sobre este aspecto de iluminação. Talvez muitos de nós, no meu entendimento de maneira equivocada, descansem no fato de que a lástima existente no meio do povo de Israel, onde eles deveriam servir de candeeiro, e foi um candeeiro muito ruim, veio Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o que nós não somos. O fato de Jesus Cristo ser o que nós não somos, mesmo no Novo Testamento, nunca eliminou a necessidade de sermos aquilo que Ele é. O próprio Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sal foi feito para salgar. Sal foi feito para dar sabor. Sal foi feito para trazer tempero. Na verdade, Paulo, se utilizando dessas palavras, diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como é que vocês devem responder a cada um. Então, a temperança na palavra demonstra que o sal está fazendo parte daquilo que é uma das tarefas mais hercúleas e difíceis de cada um de nós, que é controlar a própria boca. Há muitos textos que demonstram a dificuldade que é controlar a língua. E nós deveríamos aprender, então, que parte do nosso sal não se dá só por aquilo que fazemos, mas por aquilo que falamos. Ou talvez por aquilo que deixamos de falar quando não for necessário e aquilo que falamos quando for necessário. O tempero não se encontra só nas ações. O tempero se encontra na fala. Palavra essa que não foi temperada claramente com sal na vida de Jonas. Porque Jonas não queria falar. Jonas somos nós, primeiro pregador aos gentios. Jesus disse que nós deveríamos ir até os gentios. Deus nos disse que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para falar em todos os lugares a quem? Aos gentios, a todo aquele que não é judeu. E por incrível que pareça, o trabalho mau e porco feito por Jonas, uma palavra não temperada com sal por várias razões, é um reflexo talvez de muitas das palavras da igreja, que é mal e porcamente não quer fazer o seu trabalho, tentando imaginar que por intermédio de ações pode substituir aquilo que única e exclusivamente pela fala deve ser dito. Deus, o gesto de Deus não foi um gesto no início do mundo, foi uma fala. Todas as coisas vieram à existência por um gesto falado. A gente representa bem quem Deus é falando. É interessante que logo depois, já que o candeeiro tinha a obrigatoriedade de ser aceso continuamente, ele não poderia apagar em momento algum, demonstrando que a iluminação era uma necessidade de iluminação constante, demonstrando que cada um de nós, como povo de Israel, deveria aprender a iluminar, mas iluminar sempre. Significa que a gente deve iluminar hoje e amanhã também. Então, logo depois de falar sobre o sal, você vai dizer, mas eu não quero saber do sal, eu quero saber da luz. Mas no texto de Mateus,
logo a seguir, quando ele fala do sal, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, logo depois de ele falar que nós seríamos como o sal, ele também diz que nós seríamos como a luz. E Paulo, entendendo bem que o sal deveria salgar sempre, tendo uma palavra temperada com sal, também nós deveremos aprender que há a necessidade de iluminação ininterrupta. Toda vez que você, por exemplo, chegar na sua casa agora e a iluminação pública tiver, pelo menos é bem diferente de quando eu era pequeno, que na Bahia era um poste sim, 10 não, outro sim, era uma rua sim, outra não, acho que era mais fácil assim, né? Todo mundo brincava debaixo de um poste, ele só tinha aquele iluminado, depois, bicho, era longe, então era fácil brincar de esconde-esconde, era só sair debaixo do poste, porque tudo era escuro. Tem gente que reclama porque tem 3 postes acesos, um apagado, 3 acesos, outro apagado, mas tem muito mais postes de quando era antigamente. Mas, de fato, é ruim ter uma rua mal iluminada, exatamente. Toda vez que você olhar para uma rua mal iluminada, lembre como é tão bom andar por um lugar iluminado. Tão bom é quando as trevas se manifestam, a luz se manifestar, e existir uma iluminação ininterrupta, porque mal sabemos nós qual é o momento em que, eventualmente, poderemos necessitar daquela iluminação. Eu quero nem que for dormir com a luz do poste acesa, porque pode ser que eu precise sair de madrugada e eu vou precisar daquela luz. Então a luz foi feita para iluminar. Não apenas, não busque com esse sentido aplauso terreno. Isso é absolutamente perda de tempo. Eu vou explicar. Salomão, quando ficou com as suas esposas e caiu na idolatria, não iluminou. Davi, quando foi à guerra, e mandou matar o marido de Batseba, ele não iluminou. O profeta, quando não fala aquilo que Deus manda, como Jonas e como nós, já que oficialmente ele é o pregador aos gentios, e nós também, quando a gente não faz isso, quando a gente não prega, a gente não ilumina. Quando os sacerdotes, já que Deus lá no Antigo Testamento, mesmo em Êxodo, capítulo 25, ele vem demonstrar que ele queria fazer uma nação de sacerdotes. Hoje fica claro para nós que nós somos essa nação de sacerdotes, pois os sacerdotes deveriam apontar para Deus. Quando as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar Deus, nós não iluminamos. Os reis, aqueles que se colocavam, estavam em lugar de liderança, como qualquer um de nós que se encontra em lugar de liderança, quer seja liderança eclesiástica, liderança civil, liderança familiar ou liderança de pessoas com pessoas, quando nós não lideramos, nós não iluminamos. Tem muitas famílias que sofrem porque os filhos são pais de seus pais. Então, como sacerdotes, eles podem ser profetas, eles podem apontar para Deus, mas eles não podem ser pais. Então, aquele que está no lugar de liderança tem que se colocar no seu lugar e liderar. Quando a gente não faz isso, a gente faz os nossos filhos sofrerem. Talvez seja essa uma das razões para muitos, como diz Paulo no Novo Testamento, irritarem a seus filhos. Porque parece que tudo se coloca debaixo da autorização do filho, como se ele tivesse todas as condições desde pequeno para liderar. Ele não tem. É você e eu que temos. Se não tem, tem que aprender a buscar onde tem. Então, quando os pais não lideram, aqueles que são liderados sofrem. Quando aqueles que estão em posição de liderança não lideram, aqueles que são liderados sofrem. Já diria Provérbios.
Então, iluminar é uma necessidade constante. Aliás, iluminar certamente não é o que Salomão, Davi, Jonas, os reis e tantos outros fizeram, mas você há de convir comigo que quando há iluminação, há clareza. Agora, não confunda clareza com discernimento. Clareza nunca foi sinônimo de discernimento. Eu acho que tem gente que confunde isso. Se clareza fosse sinônimo de discernimento, as pessoas foram iluminadas por aquele que é a grande luz do mundo, Jesus Cristo, e nem por isso, um monte delas tiveram o discernimento necessário para saber aquilo que eles deveriam fazer diante da luz do mundo. Então, ter iluminação não é sinônimo e nunca foi de ter discernimento. Se fosse, não tinham matado Jesus Cristo. E Ele é a iluminação perfeita. Ele disse: quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém. Jesus Cristo veio para trazer clareza. Agora, a clareza precisa ser buscada por todos nós, assim também como discernimento precisa ser buscado por cada um de nós. Diz o texto lá, não só o texto do Novo Testamento, mas deixa eu começar de trás, o próprio Salomão, quando tinha um pingo de decência na sua alma, no início, antes de começar o exercício do seu reinado, todos nós sabemos que Salomão foi chamado para ser rei. A educação de um rei era uma educação particular, singular, absolutamente uma educação privilegiada. Salomão teve uma educação privilegiada porque ele foi preparado para ser rei. Mas ele teve uma educação duplamente privilegiada porque ele foi preparado para ser, ele era o filho de Davi. Uma coisa é você ser só rei, outra coisa é você ser filho de Davi. Mudou completamente. Aliás, diz a Bíblia, diz o próprio Salomão, que Davi andava com Deus face a face. Então, Salomão teve uma educação duplamente privilegiada. Mas, mais do que isso, de Salomão viria Jesus Cristo, a linhagem do Messias prometido. Imagine se você estivesse lá atrás e soubesse que de você viria o Messias prometido, o grande Goel, o resgatador do Antigo Testamento. Salomão teve triplamente uma educação privilegiada. E mesmo depois de ter triplamente uma educação privilegiada, ele chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu preciso exercer o meu reinado, mas eu não passo de uma criança. E Deus então dá a Salomão um grandíssimo entendimento como a areia do mar. Deus dá a Salomão grandíssimo discernimento. Discernimento que mesmo depois de triplamente ter uma educação privilegiada, ele entendeu que não havia tido as condições necessárias para ter o discernimento que o seu reinado merecia. Se ele teve uma educação triplamente privilegiada, ele diz diante de Deus: eu preciso de mais discernimento. E tem gente que acha que clareza é sinônimo de discernimento. Isso é de uma ingenuidade. É por isso que, desde o Antigo Testamento, tem muita gente que tem as coisas absolutamente claras na sua frente e toma decisões estúpidas. Porque clareza nunca foi sinônimo de discernimento. Cuidado, irmão. Nós temos o papel de iluminar. E nem porque iluminamos, temos discernimento do que fazer com essa iluminação. Tem vários exemplos disso. Um deles, por exemplo, o jovem rico, diante de Jesus Cristo, diz: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Faz assim, assim, assado. Ele diz assim: isso eu tenho feito faz tempo. Nossa, o cara se achou, velho. Eu estou mandando. E Jesus Cristo diz: então, já que você é assim, ele deixou de propósito, vai e vende tudo. E se você tem uma parte no reino dos céus, ele foi embora, estúpido que era, por não ter nenhum tipo de discernimento. Muita gente assim. Tem muita gente assim. Tem muita clareza e nada de discernimento.
Cuidado, porque o candeeiro aponta a necessidade da clareza, a necessidade contínua da clareza, mas a necessidade de contínuo discernimento. A gente precisa dos dois, conquistar a clareza e conquistar discernimento. A pergunta é como é que a gente conquista discernimento? Eu não preciso ficar inventando. O autor aos Hebreus diz, lá no capítulo 5, que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento do bem e do mal é conquistado, irmão. Discernimento do bem e do mal precisa ser trabalhado. Precisa ter exercício das faculdades mentais. Todos nós sabemos que de quando em quando, no processo de adultecimento, as crianças não têm discernimento, são ainda muito ingênuas, como o Petit de Provérbios ou do Antigo Testamento. Falta ainda a habilidade de prestar atenção ao que é certo e o que é errado. E depois de prestar atenção no que é certo e o que é errado, saber tomar a melhor decisão. Porque se soubéssemos o que é certo, o que é errado, fosse suficiente para decidirmos em prol do certo, a vida estava resolvida, irmãos. Nunca funcionou assim. É por isso que tem tantas coisas acontecendo dentro de nós. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz: cuidado com as paixões interiores que fazem guerra contra a vossa alma. Então, abandonem essas paixões interiores. Elas atrapalham vocês no processo de decisão. Atrapalha na iluminação, atrapalha na clareza, atrapalha no discernimento e atrapalha na escolha depois de termos clareza e discernimento do que fazer. Por isso é que eu entendo que Jesus Cristo orava, e orava muito. Não era para ter discernimento, porque ele tinha, mas era para ter a coragem necessária para fazer aquilo que ele sempre soube que ele devia fazer. Muitos de nós, todos nós, talvez já passamos pela experiência de termos algo à nossa frente, há uma clareza completa, a gente tem discernimento sobre aquilo e agora a gente sofre por tomar a decisão correta. A gente sofre pelas escolhas, porque as escolhas nunca foram suficientes à iluminação e o discernimento. Tem mais. Por quê? Porque tem uma guerra acontecendo dentro de nós. Esse é só um elemento. Eu poderia apresentar vários outros. Eu apenas estou tentando demonstrar de maneira a exemplificar que iluminação é uma necessidade de todos nós. Uma iluminação que pressupõe a necessidade de clarearmos as coisas, colocarmos sobre a mesa, ter absoluta clareza, mas, conjuntamente com isso, é muito importante a gente aprender a saber o que fazer quando a gente enxergar o que fazer. Se você acha que talvez você não vá sofrer com isso, é só você olhar o profeta Abacuque. Abacuque, por exemplo, ele diz assim: por que me mostras a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão? O justo é cercado, a justiça é torcida. Traduzindo, o que Abacuque está dizendo é: para que eu estou enxergando todas essas coisas se eu me sinto absolutamente impotente diante delas? Eu já vou avisando para vocês, enxergar dói. Se você não sofre, provavelmente é porque você não está vendo um palmo na sua frente. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhava para o povo de Israel e se compadecia, porque ele viu as multidões. E ele se compadeceu porque elas estavam exaustas e cansadas como ovelhas sem pastor. Enxergar dói.
Se você não sofre, é porque você não está enxergando um palmo na sua frente. Para enxergar, precisa iluminar. Só que para iluminar, a gente não tem iluminação originada em nós. A gente tem que buscar lá. Aqui o sacerdote vinha e riscava de novo o fósforo e acendia de novo lá a pólvora, e se não deixava apagar, a gente só não vai se apagar. Como o próprio Paulo diz, não apagueis o espírito. A gente só não vai se apagar se a gente andar junto daquele que disse, eu sou a luz do mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é iluminar. A iluminação, o candeeiro está pressupondo isso. Uma iluminação hoje e amanhã também, ou seja, uma iluminação sempre. Mas ele não está pressupondo só isso, é importante que eu diga, ele também está pressupondo não só uma iluminação contínua, mas apenas uma iluminação. Uma iluminação contínua, mas apenas uma iluminação. Iluminar não obrigatoriamente transforma ninguém. Não confunda iluminação com transformação. Iluminação não tem a ver com os outros. Iluminação tem a ver com você. O problema é que tem muita gente, como já na história do Brasil, não precisa ir longe, de pessoas que confundem a ideia de ter uma iluminação própria, que eventualmente até tenham, como sendo a causadora de uma transformação à sua volta. E é a partir daí que vem, goela abaixo, as pessoas tentando transformar socialmente os outros. Não consegue, a transformação é um milagre, irmãos. A transformação do ser, essa é a grande discussão que existe, por exemplo, entre os empiristas ingleses, Berkeley, Locke e Hume. O ser humano é mole, qualquer coisa que você fizer transforma, então bora fazer que transforma. Se fosse assim, traz os nossos parentes que não são crentes e vai falando da palavra dele que uma hora transforma nada. A palavra de Deus diz, no rico e do Lázaro, que nem mesmo que viesse alguém dos mortos, eles se deixariam persuadir, porque a transformação é um milagre de Deus. Aquele que ilumina precisa ser dependente de Deus, precisa se recolher a sua insignificância. Nós não mudamos, nem nós. Se fosse assim, põe a vela aqui, ó, vai iluminando, você vai virar o santarrão. Nem nós não conseguimos. Você vai querer transformar quem está morto, irmãos. Não consegue. Por isso é que Deus não deu poder a cada um de nós de transformar ninguém. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E aí a igreja quer fazer igual Jonas. O único papel dela, que é de testemunhar, ela não quer fazer. Porque diz o texto lá em Marcos capítulo 4, o cara vai, planta, volta, vai, planta, volta. Está lá em letras garrafais, sem saber ele como brota. É por isso que está Paulo dizendo, quem planta não é nada e quem colhe não é nada. Deus é quem dá o crescimento. É por um entendimento errado, e eu digo isso de maneira pública, que quase apanhei nas minhas andanças por aí, quando disse que nem quem planta não é nada e quem colhe não é nada. Deus que deve ser glorificado em todas as coisas, porque quem planta não pode fazer a planta brotar, e quem colhe não pode fazer com que aquilo que foi plantado brote. Mas apanhei, porque as pessoas acham que nós vamos colhendo, vamos plantando, e nós somos os agentes de transformação. Irmãos, tenha misericórdia, Deus é quem transforma as pessoas, e por muita misericórdia, Ele usa a vida da sua igreja para aquilo que Ele mesmo está fazendo na face da terra. Se iluminação fosse transformação, o grande iluminador perfeito, Jesus, deveria ter transformado tudo. E ele disse, vocês virão e farão coisas maiores do que eu. Teve um monte de gente que ele não transformou. Tem razões para isso, eu não vou gastar tempo aqui, mas eu só quero mostrar para vocês que teve um monte de gente que foi iluminado por Jesus Cristo, mas não foi transformada por Jesus Cristo. Porque iluminação não deve ser confundida com transformação. Portanto, todos nós deveríamos nos recolher ao nosso papel de insignificância e dizendo assim, Deus, eu quero ser só uma vela
porque eu fui chamado para ser só isso, nada mais do que isso. Se essa vela vai causar, não sei. Isso já está em outro lugar que não depende de nós. No Brasil Colônia, tem aí, acho que eu já dei esse exemplo, é histórico, é conhecido, as pessoas que achavam que podiam transformar os outros. Colocavam pessoas em cangas, elas não podiam lavar o rosto, não podiam fazer nada, colocavam máscaras de ferro com furinhos na cara, para elas comerem menos e beberem menos, para tornar os espíritos mais dóceis. E às vezes a igreja quer, goela abaixo, fazer transformações sociais. Menos, irmãos. Nós não temos esse poder. Se tivéssemos, Jesus já tinha voltado, a igreja tinha transformado todo mundo aí. Bastava 3 com boa vontade, dizendo, nós vamos transformar, o cara saía sapecando, transformando. Brasília já era de Jesus há muito tempo. O mundo é de Deus, irmãos. Quem serão as pessoas transformadas? Eu não tenho a menor ideia. Porque o meu papel não é transformar. O meu papel é iluminar. E quando é que eu me ilumino? Falando. Uma palavra temperada com sal. Mas nem isso a igreja quer fazer. Iluminação. O povo de Israel foi assim. Jonas foi assim. E às vezes, de quando em quando, muitos de nós somos assim. Mas a gente não foi chamado para ser, a minha palavra é de desafio. A gente foi chamado para iluminar. Iluminar sempre, mas iluminar apenas. A última coisa é que a iluminação tem a ver com comunhão. João diz assim, a mensagem que temos da parte dele e que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não existe treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós, na verdade, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, todavia, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica. Por que o sangue de Cristo nos purifica quando a gente mantém comunhão uns com os outros? Porque provavelmente vai ser a igreja corrigindo a igreja. A falta, às vezes, de comunhão, de aproximação, certamente nós não conseguiremos, nenhum lugar da face da terra vai conseguir, que haja aproximação entre nós, se houver afastamento entre nós e Deus. Se houver aproximação entre nós e Deus, e a gente andar na luz, e, portanto, iluminar, e como é que a gente sabe que alguém está iluminando? Entre outras coisas, tendo uma palavra temperada com sal. O que a gente tem que fazer, então? Falar. Não faz sentido ter pessoas à nossa volta, eu nem vou entrar no mérito, apenas eu digo assim, fale, irmãos. Não passe a sua vida sem falar. Falar de Jesus para as outras pessoas, falar do Evangelho é muito difícil, porque quando a gente for iluminar a vida das pessoas andando na luz, lembra, a Bíblia diz assim, que eles não quiseram Jesus Cristo, que foi o grande iluminador, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Sabe qual é a diferença de andar nas trevas e andar na luz? Amor. Tem gente que anda na luz porque gosta, é coisa boa andar na luz, traz satisfação para a alma. Por mais que exista uma guerra interna em todos nós, no fundo, a gente gosta de andar na luz, os crentes gostam de andar na luz. E eles acabam falando dessa luz que eles mesmos estão experimentando andar na luz. Mas não confunda, porque Jesus Cristo, que é a luz do mundo, as pessoas odiaram Jesus Cristo. Ele iluminou a vida das pessoas e colheu ódio. E ele mesmo disse, vocês não são maiores do que eu. Se eles odiaram a mim, eles vão odiar você. Cuidado com a política de boa vizinhança. A gente não deve ser grosso, ignorante,
mal educado. Graças a Deus, no livro de Atos, quando a igreja estava expandindo e falando, contava com a simpatia de todo o povo, mesmo para iluminar. Mas a gente não deve esquecer que, de quando em quando, no processo apenas de iluminação, a gente pode colher ódio, irmãos. Se você ainda não colheu isso em algum momento da sua vida, se pergunte. Se você ainda não colheu isso em algum momento da sua vida, se pergunte se você de fato está iluminando. Por quê? Porque em algum momento ninguém gosta, porque as suas obras são más, e quando elas são iluminadas, as suas obras são reveladas. Ninguém gosta de ter as suas obras reveladas. As pessoas gostam de se escamotear, se esconder, elas gostam de andar no meio do obscuro, do cinza, no meio das coisas não esclarecidas, no meio das coisas que não são absolutamente claras, no meio da dubiedade. É aí que as pessoas gostam de andar, aquelas que não andam na luz. E aí, quando você pega e começa a iluminar, e começa a tornar claro, demonstrando com clareza e discernimento quais são as opções viáveis, porque a verdade é Jesus Cristo, Ele é o caminho, e nós devemos, com sabedoria e didática, apontar a estas pessoas o único caminho possível para chegar até Deus. Não há nenhuma hipótese de a gente trilhar um caminho como esse e não colher desconfortos. Não existe. Talvez muitos estão num caminho confortável, e aí talvez a gente entenda porque a gente não quer sempre iluminar, porque é desgastante. Iluminar, se a gente fala com um filho nosso, que é filho, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Com filho, o filho não gosta. Calma, Vande, que está chegando, o filho não gosta, ele vai chegar lá e vai dizer, você fala, ai, que é A, e aí vai, e aí vira uma guerra em casa. Quem é pai sabe disso. Agora você imagina com quem você não tem parentesco. Você trazer à tona a clareza, o discernimento, dizendo, o caminho é por aqui. As pessoas vão achar que você é arrogante, elas vão achar que alguma coisa vai estar de errado. Se não tem, se pergunte se de fato nós estamos no processo de iluminação. Então, quando eu olho para o candeeiro, isso aqui era pressuposto da época, mas eu tenho a impressão que às vezes não é pressuposto nosso. Por isso que eu quis gastar um tempo aqui. Literalmente é uma iluminação. Mas iluminar sempre, iluminar apenas, mas também iluminação e comunhão. Se a gente quer que haja um dia de comunhão, um momento de comunhão cada vez maior entre nós, só tem um jeito. Lá na sua tenda, lá na sua casa, quando você estiver sozinho, quando só Deus estiver vendo você, ande na luz. Se você não fizer isso, dificilmente, às vezes a gente não precisa nem se comunicar, a igreja não tem comunhão quando as trevas existem no meio dela. Vamos orar para que uma das particularidades da identidade cristã é a luz, a iluminação. Uma iluminação que deve ser contínua, uma iluminação que deve ser humilde, mas uma iluminação que deve gerar comunhão. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que Deus nos dê graça. Eu não sei como é que anda a nossa vida, mas eu sei que nós somos desafiados a andarmos na luz. Nós somos desafiados a buscar o nosso bom pastor, andarmos na presença dele, e aqueles que, ou aquele ou aquela que for membro da igreja e quiser vir aqui à frente, pode vir orar, interceder por nós, pedindo graça de Deus, para que haja este candeeiro na nossa identidade. Por isso que eu coloquei particularidades. Há muitas coisas que compõem a identidade cristã, mas com certeza uma delas chama-se iluminação. Iluminação sempre, iluminação apenas, e iluminação e comunhão. Vamos orar? Quem quiser pode vir aqui orar por nós. Deus, como é maravilhoso poder estar diante de Ti. Como é milagroso, Deus, que nós, Deus, sujos, pecadores, estejamos diante daquele que é justo
e santo, e possamos ouvi-lo falar tão claramente aos nossos corações, Deus. É verdade. Como é lindo e maravilhoso o sacrifício de Jesus que nos permite estar diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos iluminado, Deus. Amém. Tem nos iluminado através da Sua criação, através dos nossos relacionamentos, e tem nos iluminado através da Sua igreja, Deus, da Sua palavra. Deus. É verdade. Mas, Deus, perdão, porque muitas vezes nós resistimos à transformação que o Senhor quer trazer sobre nós. É verdade. Nós, deliberadamente, Senhor, nos afastamos de Ti e deixamos de desfrutar aquilo que está disponível para a gente, Deus. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é misericordioso e pedimos, Deus, não nos permita ter cerviz dura, Deus. Não nos permita resistirmos ao Senhor. Nós sabemos que a Sua graça é irresistível, mas pedimos, Deus, que nós a conheçamos, Deus, e a vivamos, Senhor. Nos ajude, Deus, a viver vidas que iluminam, Senhor, as pessoas à nossa volta e que nós não nos exasperemos na nossa própria força, Deus, que nós confiemos em Ti, Senhor. Usa a Tua igreja, usa a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e cada membro aqui para trazer luz, Senhor, à vida dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor no dia a dia, Deus. E nos ajuda a viver o que o Senhor tem para nós, Deus. É o que nós queremos te pedir, em nome de Jesus e por Tua misericórdia, Senhor. Amém.